Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá chamar o pessoal para a nossa live de hoje. Já vou colocar aqui, fixar o comentário. Karine, seja bem-vinda. Não estou conseguindo adicionar o comentário, senhor. Você está me ouvindo, Karine? Me dê aí um feedback. Se você está me ouvindo. Gente, travou aqui para mim, travou para vocês. Sejam todos bem-vindos. Pra mim travou. Agora. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá, vou fixar aqui o comentário. Pronto, fixado. Vamos chamando aí o pessoal. A nossa live de hoje, a gente vai estar um bate-papo com relação ao mês da mulher, né? A alusão à mulher, o Dia da Mulher, Internacional da Mulher. E a gente vai trazer hoje uma pessoa maravilhosa que ela vai nos contar a sua história de superação. Como por conta das adversidades da vida, ela se encontrou doente e como foi que ela superou essa doença e muito pelo contrário, a superação geral na vida dela de encontrar seu propósito de vida, do que fazer com a sua vida. Hoje é a nossa história, vamos conversar daqui a pouco com a Marleide, vamos aguardar. Enquanto isso, vamos chamar o pessoal. A gente colocou esse bate-papo no intuito de muitas pessoas, né, muitas mulheres, elas começam a se achar que tudo pode, não consideram seus limites, vai ultrapassando seus limites e de repente se encontram na situação que Marleide estava, doente. E aí o que fazer? E é isso que a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Então chama o pessoal, que de repente isso vai fazer sentido. Vamos lá, agora não. Boa tarde, Centro de Saúde Ocular. Estamos esperando a nossa convidada para poder falar sobre essa questão de superação, né? De a gente, a partir do momento que a gente se conhece, a gente estabelece os nossos limites, a gente respeita os nossos limites. E aí é a nossa virada de chave. A partir do momento que a gente começa a respeitar os nossos limites, as coisas começam a fluir. Boa tarde, Violeta. Violeta é a nossa próxima convidada. Deixa eu chamando aqui o pessoal. E aí, Violeta, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Por favor, me dê um feedback. Se vocês estão me ouvindo bem. Ótimo, perfeito. Marleide chegou. Deixa eu ver se eu consigo, Marleide, lhe chamar. Agora, consegui. Oi, boa tarde. Boa tarde, Marleide. Como é que você está? Seja muito bem-vinda. De antemão, já agradeço muito, certo? Em você ter aceitado participar desse nosso bate-papo, né? Vai ser muito bom, vai ser grandioso, vai conectar com muita gente.
vai fazer muita gente repensar aquilo que está fazendo. Quero agradecer o convite. Muito obrigada, minha amiga terapeuta. Eu admiro muito. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho de mim aqui, né? Da minha experiência, de como eu, graças a Deus, venho superando problemas de saúde e meu propósito de vida. E agradecer a presença das pessoas que estão conosco aqui, de tirar um pouquinho do tempo aqui para nos ouvir, né? Participar aqui conosco. Gratidão a todos os Verdade, presentes aqui e aos que entrarão depois. verdade. E aproveite quem já está aqui, já chama alguém que esteja precisando ouvir isso, já convida uma pessoa para estar aqui com a gente também. E compartilhe, né? Aproveita aí e já Exato. compartilhe. Já vá compartilhando aí. Então, bora lá, Marlene. Eu gostaria que você se apresentasse. Meu suporte caiu aqui. Então, gente, eu sou a Marleide Santos, sou terapeuta neurosistêmica, sou também policial rodoviária federal. Hoje, graças a Deus, eu consigo desenvolver essas duas atividades juntas, né? Lógico, eu trabalho como terapeuta no meu horário de folga. E falando um pouquinho da minha história, como eu cheguei, né, como terapeuta. Na verdade, mulher como todas que estão aqui, como eu acho que a maioria das que estão aqui, a gente acaba assumindo posições equivocadas na vida da gente, pela própria história de vida da gente, né? E a gente faz escolhas, lógico, buscando acertar, porque ninguém faz escolha tentando acertar, né? São os caminhos, né, que a gente acaba percorrendo. Lá atrás eu busquei mudar minha vida e eu sempre procurei estudar muito para ter uma boa profissão, para poder também ajudar a minha família, e eu escolhi ser policial rodoviária federal. Desenvolvia e venho até hoje, continuo aí trabalhando nas rodovias. E por força do destino, durante a minha trajetória de vida, eu adoeci. Fui diagnosticada com a doença autoimune e quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, eu paralisei. E aí eu busquei o autoconhecimento para compreender as dinâmicas ocultas que estavam por trás da doença, o que é que aquela doença queria me ensinar, o que é que eu tinha a aprender ali. E quando eu parti para isso, eu não parei mais. Eu não consegui mais parar de estudar, porque eu consegui, através dessa busca, o equilíbrio emocional. Eu encontrei força para seguir em frente, para tocar minha vida. E, melhor de tudo, consegui estabilizar o problema de saúde. E hoje eu ajudo pessoas a superar desafios, superar doenças, superar qualquer dificuldade na vida, a entender que nós, não só mulheres, mas nós, seres humanos, nós somos adaptáveis, nós temos capacidade de dar a volta por cima e de transformar um limão em uma limonada. Foi isso que eu fiz. Exatamente. Mas me conte uma coisa, conte para nós, Marlene. Antes de você chegar na doença, o que é que lhe movia? Né? Depois da doença, você começou a se conhecer e aí você começou a visualizar qual o caminho que você iria tratar na sua vida. Mas e antes, o que é que levou você a ficar doente? Qual a conclusão que você chegou, já que você buscou isso? Então, o que é que levou, na verdade, foi o padrão de vida que eu levava. Né? Eu sempre busquei ser uma pessoa assim, muito correta, eu era muito controladora. Eu, por força do destino, por força da minha história de vida, eu desenvolvi um masculino muito forte. E eu não sei, as pessoas que estão aqui presentes, é muito importante a gente equilibrar. Tanto o homem como a mulher, equilibrar essas duas polaridades, o masculino e feminino. Nós temos isso dentro de nós. E acontece que quando a gente desequilibra essas polaridades, a vida da gente sai do fluxo. Na verdade, eu saí do meu lugar. Eu saí do meu lugar e eu vivia muito assim, querendo controlar tudo, querendo resolver a vida de todo mundo, querendo salvar todo mundo. E aí eu esqueci de mim. Esqueci ao ponto de
meu próprio corpo não se reconhecer. E a doença autoimune, ela vem para quê? O que é que acontece? É como se o organismo não se, o corpo não se reconhecesse. E aí passa a agredir ele mesmo. É tão forte, né? E aí a gente precisa muitas vezes adoecer para a gente tomar consciência que a gente está fora do fluxo da vida, que a gente está indo para outro caminho. E sabe, a doença ela dá sinais. Ela não acontece, Joselita, assim, de uma hora para outra, não. Mas eu vivia numa vida assim, tão, como é que fala? Tão desconectada de mim mesmo, acelerada, que eu não tinha tempo de olhar para mim, de querer cuidar dos outros, de querer abraçar o mundo, que eu não parava para olhar para mim. Então, a doença já vinha ali sinalizando, me mostrando algumas coisas, e eu ficava assim, não, depois eu cuido disso. Depois eu cuido disso, até chegar ao ponto que não teve mais. Hoje eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo. É o que a gente faz, né, amiga? Nós mulheres, infelizmente, nós mulheres, a gente acaba assumindo muito isso. Na verdade, nós já temos tantas funções, né? Nós assumimos muitas funções e às vezes a gente não consegue, tipo, separar trabalho de casa, separar nossa função de mãe, de esposa, de parar um pouquinho para cuidar de nós. E aí, muitas vezes, a gente quer ser aquela mulher super poderosa. E a gente não precisa disso, porque nós já somos. Nós já somos fortes na nossa essência, né? Nós já carregamos isso, né, com a gente. Por natureza. Por natureza. A gente só precisa ter consciência disso. A gente não tem que provar o que eu aprendi. A gente não precisa provar nada para ninguém. Mas Certo? aí entra o quê? Autoconhecimento, né, amiga? Exato. Se você ler perguntas, se você quiser responder, pode ficar à vontade, viu? Por exemplo, Val, ela está dizendo que ela está assim nesse momento. A Val tá passando que momento? Momento de doença ou está vivendo esse momento assim de estar De acelerada? que não tem tempo, porque De ela não ter falou no tempo. momento que a Não, gente estava falando que a gente não tem tempo para nada, né? A gente quer assumir tudo, quer fazer tudo, tem tempo para todo mundo, menos para nós mesmos. É isso, Val, que você quis falar? Dê aí seu retorno. Porque normalmente, e o que você viveu é justamente isso. Você estava, né? Você assumiu uma postura de que você tinha. Ela falou que é isso ela mesmo. respondeu que sim. É, Val, cuida, pode falar. o fato de você já ter consciência disso é ótimo. Porque às vezes a gente passa a vida vivendo assim, achando que é normal. Não é isso, Joselita? Passa uma vida achando que é normal viver assim. Então, só o fato de você já ter consciência que está nesse nível aí, desacelere. E outra coisa, Val, isso é sinal de que está fora do lugar. Você está assumindo funções que não são suas, porque quando a gente sai da função da gente, a gente sai do lugar da gente e assume o lugar do outro, a gente tira a dignidade do outro. É bom ter essa consciência. E muitas vezes, Val, é preciso dizer não para o outro e dizer sim para a gente. E isso é mais desafiador quando a gente faz com as pessoas que nós amamos, né? Dizer não para as pessoas que nós amamos. Então, minha amiga, se você já se percebeu aí nesse nível aí, para, desacelera e autoconhecimento é a saída. Tá? Olhar para dentro de si, antes que você adoeça. Não espere adoecer, né? Não espera adoecer. Não espere o corpo, não. O corpo já deve estar dando sinais aí. Com certeza você ainda não percebeu. Exatamente. E entre essa sua postura, né, de querer assumir tudo, né, de ser o general da família, né, é isso que você de ser o general, às vezes a gente fala assim, não, Val, tem que mudar, mas é um processo que muitas das vezes não é fácil, né, Arlene?
Não é A gente fácil. já recebe críticas quando a gente faz, e quando aí, a partir do momento que a gente se conhece, que passa a dizer não, que foi isso que você falou para Val, né? Se priorizar e dizer não, aí as críticas vêm mais ainda, né? E aí, como foi esse processo para você? Conte pra gente, porque Val já está super interessada em saber disso. Aí entra aquele processo de você sair da caixinha, de você entender que você não tem mais necessidade de querer estar na caixinha dos outros. E o que é que está por trás, muitas vezes, disso, Joselita, é a dor. A dor que a gente, às vezes, carrega lá do ventre da mamãe, sem a gente ter consciência. Medo da rejeição, medo de não ser aceito. Para ser aceito, eu faço tudo para agradar o outro. Muitas vezes, essa dor que a gente carrega de forma inconsciente, que a gente não tem consciência disso. A gente muitas vezes acha porque, não, eu tenho que ser boazinha. Eu fui criada como aquela menina boazinha, menina certinha, que tem que agradar, que tem que fazer tudo certinho. Você carrega isso para a sua vida adulta e você não tem noção do quanto isso te prejudica. E como a gente utiliza isso como um mecanismo de defesa para simplesmente ocultar essa dor. Para não ser rejeitado, eu me proponho a tudo. Eu me disponho a tudo. E aí eu esqueço de mim. E aí eu me agrido. E a gente só consegue entender isso, mais uma vez, aqui, através do autoconhecimento. Terapia, sozinho não dá. Sozinho você não consegue, você vai ficar repetindo padrão, repetindo padrão. E a gente repete padrão até aprender. Eu falo para os meus clientes, é igual você passar de ano na escola. Você só vai passar quando você aprender. Se você não aprender, você vai voltar e vai ter que repetir tudo de novo. E muitas Exato. vezes a gente fica de tanto repetir padrão, que é o padrão, é uma ferida emocional que a gente já carrega, e a gente repete por quê? Porque não cicatrizou, porque a gente não curou a ferida. Enquanto não cura, vai estar ali fazendo. E porque Achando que está agindo é o único, certo. é o único caminho que o seu cérebro sabe percorrer, é esse. Você não deu outra alternativa a ele, né? É um modelo, né? É um modelo que foi criado ali, pela história de vida. Isso. Por isso que a pessoa não consegue ver isso sozinha. E o sistema nervoso da gente, o que é que o sistema nervoso faz? Para economizar energia, ele vai manter você ali. Nem que seja paralisado em cima de uma cama, ele só quer manter você viva. Nosso sistema Exato. nervoso quer nos preservar vivos, nem que seja doente. Mas quem vai dar o comando para o sistema nervoso da gente falar, não, tá tudo ok, eu vou agir, eu vou dar a volta por cima, somos nós. Quando nós identificamos isso, quando nós temos consciência. E uma coisa que é importante, tá, Joselita, é a gente assumir a responsabilidade. Muitas vezes é muito fácil a gente ficar na zona de conforto, adoece e ainda fica culpando todo mundo. Eu adoeci porque eu era boa demais para fulano, eu era bom demais para... E qual ganho secundário que eu tenho? Para poder me manter nessa postura de salvadora, de controladora. Porque quem quer controlar, na verdade, também quer ocultar o quê? Um medo. Então, Exatamente. na verdade, é tudo é mecanismo de defesa, né? Para sobreviver, nosso sistema nervoso vai criar vários mecanismos de defesa. E aí a gente, quando a gente evolui, quando a gente aprende, a gente identifica aquele que é melhor para a gente. Para poder manter. E o que não é adequado, a gente, ó, coloca de Exato. lado. Tem uma pessoa que está falando aí, falo por mim, o medo é uma coisa que não é fácil controlar. Só quem passa por isso sabe, e é verdade. O medo leva a gente para a paralisia, para a fuga ou para a luta, né? Normalmente, por falta de conhecimento, a gente deixa o medo paralisar a gente. É uma emoção tão importante, né, Joselita? Uma Exato. É. emoção primitiva forte que vem para a gente com o quê? Como alerta.
para nos proteger. Mas quando a gente evolui, a gente aprende a trabalhar o medo na vida da gente e a usar o medo de forma inteligente. A gente aprende a gerenciar esse medo e de olhar para ele e falar: eu entendo, eu sinto medo, eu estou com medo, mas eu não vou deixar você me paralisar. Eu vou seguir em frente. Não é Eu vou fácil, com não. medo mesmo. Não é fácil, não, mas é libertador. Exatamente. Entendeu, Verusa? Então, assim, o medo é uma emoção que ela faz parte e a gente precisa deixar de tê-lo como inimigo, né? Mas sim como um aliado, que ele pode nos conduzir, como a Marlene falou. O medo ele pode nos paralisar, mas ele também pode fazer com que a gente siga em frente, né? A gente aprenda com ele, né? Exatamente. Até porque eu lembro muito bem, Joselita, quando eu fui diagnosticada da doença, eu senti muito medo. Eu fiquei com medo de morrer. Até pela forma como eu recebi o diagnóstico. O médico falou para mim: você vai precisar de psiquiatra, vai precisar de psicólogo. Eu falei: ué, eu não estava com depressão, saí com depressão da sala do médico. Porque eu falei: bom, se ele está falando isso para mim, porque a doença é terrível. E aí eu parei, por um instante, parei, fiquei paralisada ali, pensando na minha vida. Chorei pra caramba. E depois eu falei: não, eu criei isso tudo. Se eu criei, lógico, de forma inconsciente, eu vou buscar recursos para resolver. Eu não vou deixar a doença me paralisar, eu não vou deixar, não vou permitir que o medo me paralise. E aí, é o que você falou, quando a gente usa tudo isso a favor da gente, a gente descobre uma força que é muito maior do que o medo. Vocês aí, mulheres, vocês não têm noção da força e do poder que existe aí dentro de vocês. Quando vocês acessam essa força, ninguém, nem nada paralisa, segura a gente, não. A gente só precisa ter consciência disso. Exatamente. O medo, a Josi está falando que o medo é terrível, ela também tem essa ligação com o medo, né? De achá-lo o vilão, mas, Josi, escute o que Marlene está falando. Tenha o medo como uma emoção aliada, né? E ela vai fazer você parar, refletir, né? Estabelecer metas e bora lá, com medo mesmo, bora comigo. E é importante entender que se existe o medo, tem algo atrás, tá? Quem foi que falou foi a Josi. Josi, Viu, Josi? Se tem um medo que te paralisa, que está te impactando, é porque, na verdade, tem algo atrás, tem algo no seu passado e geralmente na infância. Em alguma fase da infância, algo aí que precisa ser visto. E, mais uma vez, sozinha você não consegue, não. Mas, através da terapia, você vai conseguir se conectar com o seu passado, identificar qual a fase da sua infância está impactada, de forma que você se liberte, de forma que você ressignifique, né? Tem também as crenças limitantes, né? Quantas crenças nós carregamos, né? Quantas crenças que nos paralisam. Você é incapaz, você pode ter ouvido muito lá atrás, você é incapaz, você não pode. Isso não é para a mulher, isso não é para você. Você não consegue, você não dá conta. E aí, muitas vezes, você cresce, né, carregando essas informações, leva para a sua vida. E sem você perceber, isso te paralisa lá na frente. ou às vezes, né, nós mulheres que vamos levando, né, carregando o mundo nas costas, trabalhando, dando conta de tudo. E de repente, um desses tudos que a gente dá conta nos é tirado, como por exemplo, pessoas que se aposentam, né? Elas vivem numa correria e uma aposentadoria que ela não é programada, ela também pode recair nessa questão do medo. E agora, o que é que eu faço, né? Eu não sou. Antes eu trabalhava, como você falou, eu agradava todo mundo com o meu trabalho. E agora eu não tenho mais quem agradar. E aí vem o medo, né? Esse medo que você falou que
já está lá atrás, né? Já carrega, né? E aí o que é que você vai fazer? De forma inconsciente, você trouxe uma coisa aí que é interessante. A pessoa aposenta, eu já não tenho mais ali. De forma inconsciente pode gerar o quê? Uma doença psicossomática. Para quê? De forma inconsciente para poder ter a atenção das pessoas. O sistema nervoso ele vai procurar, vai criar estratégias de Isso. acordo com as informações que nós carregamos. Se nós carregamos informações doentias, nosso sistema nervoso vai criar estratégias para validar situações negativas, tipo doença, doenças físicas e doenças mentais, depressão, ansiedade. Para quê? Para te paralisar. Então, se eu carrego informações saudáveis dentro de mim, vamos supor que eu trabalhei a vida toda, mas eu trabalhei numa dinâmica saudável. Eu vou me aposentar de uma forma saudável, vou querer viajar, né? Vou querer aproveitar, ou então fazer um trabalho bacana, que não tem nada a ver com o meu trabalho, vou procurar ajudar pessoas. Então, aquela aposentadoria vai ser legal, porque vai ser o quê? É o fluxo da vida, né? O fluxo da vida é a gente trabalhar, e chega um tempo vai de aposentar e vou curtir aquela aposentadoria de uma forma saudável. E se eu não conseguir curtir essa aposentadoria de uma forma saudável, é porque eu continuo presa lá atrás ainda, na minha infância. Paralisada, reclamando, reivindicando o que a criança faz, né? Reivindicando, reclamando, esperando, ou ainda querendo chamar a atenção dos outros, tentando salvar os outros. A gente não consegue. Primeiro, a gente tem que salvar a si mesmo, né? Para poder querer salvar o outro. Quando eu não consigo fazer isso por mim e quero fazer pelos outros, é porque, no fundo, eu não quero olhar para mim. Tem a Verúzia colocou aí: o passo é o pior medo. Vê se você consegue ler aí, Joselita. Há Antes 30 dela, segundos. tem, Michelle, ela falou bem assim: estou na busca de superar o medo e não é fácil, mas eu não vou desistir. Isso foi Michelle que falou. E aí, Parabéns, Verúzia, Michele. Não desista. exatamente. E Verúzia falou assim: o passo é o pior medo do qual eu venho enfrentando há 37 anos. É, Não é fácil. é. Como falei, não é fácil. O pior ainda é quando o medo vive não só entre nós, e sim quando começamos a ver medo em tudo, em todos aí ao meu redor. Aí é porque já deixou o medo tomar uma dimensão muito grande, né? A projeção, Exatamente. na verdade, quando você fala aí, Verusa, que você vê o medo, é a projeção do que está dentro de você. Porque o que a gente enxerga lá fora nada é do que a projeção das informações que nós carregamos dentro da gente. Então, esse medo que você disse que é maior lá fora, na verdade, ele já está crescendo demais aí dentro de você. Talvez ele esteja até te dominando. E a gente não pode permitir que nada, né, controle a gente. O medo, como nós já falamos aqui, é uma emoção importantíssima. A gente aprende a gerenciar o medo. E não deixar o medo dominar. Quando permite que o medo domine a gente, aí chega nesse ponto aí. De achar que tudo lá fora, né, representa medo. Representa insegurança. Aí entra o que é a síndrome do pânico, que é aquele medo excessivo, medo demasiado. Então, Verúzia, olha, cuidado, tá? Bom que você está enxergando isso. Então, o primeiro passo aí é você buscar entender esse medo. O que é que está por trás desse medo, né? Qual a informação, qual a dinâmica oculta que está por trás dele. E você só vai conseguir isso através da terapia, minha amiga. Buscar o autoconhecimento. É o olhar para si. E eu falo que terapia é para os fortes, né, Joselita? Para quem tem coragem de olhar para si e falar bem assim, eu vou bancar isso, eu vou resolver. E assumir a responsabilidade. Porque quando você busca terapia, é porque você certamente está querendo resolver e está querendo sair daquele lugar.
buscando se encontrar, né? Exatamente. E aí, quando você, a terapia, né, quando você está falando, né, ela busca lhe levar a um aprendizado de você saber, a partir de agora, se conhecendo, saber como você pode conduzir sua vida, né, Sim. sabendo gerenciar suas emoções, porque elas fazem parte da gente, né? Então, a tristeza faz parte, a raiva faz parte, né? E aí, o que eu costumo dizer somente que essas emoções, elas precisam ter prazo de validade. Elas vêm, né? A gente gerencia, compreende, mas deixa de lado. Saber Elas que têm elas que vão ter sempre prazo. fazer parte da vida da gente. Em algum Exato. momento da vida da gente, a gente vai sentir tristeza, vai sentir medo, vai sentir raiva, vai sentir alegria. E quando a gente ganha essa maturidade emocional, quando a gente aprende isso, é tão libertador porque a gente olha e a gente não permite mais que aquela emoção paralise a gente, né? A gente consegue Exato. enxergar, inclusive, oportunidades e partir para a luta. Nós, mulheres, como eu já falei aqui, nós temos uma força incrível e uma sensibilidade muito grande que a gente não pode abrir mão dessa sensibilidade. Muitas vezes a gente abre mão dessa sensibilidade para querer ser forte demais, para querer controlar demais, para querer abraçar o mundo demais. E aí a gente se desconecta da gente. E aí a gente adoece também. Então é muito importante a gente ter esse olhar, né? Sou mulher, eu posso ser forte, posso ser corajosa, sim. Posso resolver muitas coisas, mas eu preciso cuidar de mim. Preciso me aceitar, me acolher, me amar. O resto, depois o resto dane-se. Vai reverberar lá fora. Mas reverbera de uma forma assim tão bonita, porque a gente aprende a se posicionar diante do medo, né? Diante das situações, diante da vida, diante dos outros. E a vida torna-se muito mais leve. A vida pesa quando a gente carrega nas costas o que não é da gente. Eva está falando assim, Marlene, vive esse momento, não me sinto livre, sou cobrada e muitas vezes realizo a vontade alheia. Isso acarreta no meu emocional. Sou cobrada, são muitas expectativas sobre mim. É sobre isso que a gente está falando, Eva. E Eva, você pode ter certeza de uma coisa, amiga. Quando a gente se coloca nesse lugar aí, de estar querendo atender às expectativas dos outros, à vontade alheia, é porque a gente está fora do lugar. Quando a gente vai para o lugar da gente, Eva, a gente está no centro da gente, a gente ganha força, a gente se posiciona, a gente não precisa mais querer satisfazer as expectativas dos outros, a gente não tem mais necessidade de realizar a vontade alheia. Mas isso é quando a gente consegue ir para o lugar da gente. A gente tem, aí a gente assume força. Então, provavelmente, você está fora de lugar. Tá? Então, mais uma vez, terapia. Me desculpe estar falando aqui terapia, mas eu falo terapia porque eu vivi, eu sou fruto da terapia, eu sou fruto do autoconhecimento. E eu sei o quanto eu aprendi. Eu agradeço muito a tudo que eu passei na minha vida, agradeço a doença, porque eu aprendi com a doença. Agradeço o caminho todo que eu trilhei, porque hoje eu posso olhar para tudo e ver o quanto eu evoluí. E o bacana é isso, né, Joselita? É quando a gente É, olha para trás e a gente não quer apagar o passado da gente. A gente sente orgulho do que a exato. gente É, passou e o que a gente se tornou. o passado, ele não é para ser alimentado, ele é para nos alimentar dos conhecimentos que a gente adquire com ele, né? Ele não é para a gente estar só alimentando, vivendo lá no passado. E se tivesse sido diferente, não foi diferente, né? Você fez aquilo que você podia fazer naquele momento, mas a partir de agora, com esse conhecimento que você tem, pode ser diferente.
Até porque, Joselita, se não fosse nosso passado, o meu passado, o seu passado, nós duas agora não estaria aqui com esse grupo falando, né? Exato. Falando de experiências, falando, trazendo conhecimento, trazendo inclusive o nosso conhecimento, nossa vivência de vida aqui. Isso é um Exa- ganho. É um ganho muito. Exatamente. Então, Eva, aí você falou assim, eu vivo realizando as vontades alheias. Aí o primeiro passo, qual é a sua vontade? O que Eva quer, né? Então, Será que eu partindo daí, mereço? Eva, reflita sobre essa pergunta. Eu mereço isso para minha vida? Ou eu mereço uma vida livre? Ou eu mereço ter vontade própria? Ou eu mereço me posicionar na vida? Faça essa reflexão. Veja o que você realmente quer e fala o que é que eu mereço. Porque quando você fala eu mereço isso, você busca, vai atrás e consegue. Ai, obrigada. Edmilson colocou aqui como vocês tocar nesse tema. Parabéns. Fundamental lembrar da importância das relações do pai e da mãe, o exemplo do pai deles como referência total, Edmilson. Nossa história de vida, nossas raízes, né? Nossos pais são nossas raízes, nossa base, independente do comportamento deles, né? Nós estamos aqui por conta deles, né? Só isso aí basta. O quanto eles são exatamente. poder E assim, olhar com para o relação, nosso passado é se conectar com eles, né, Joselita? exatamente, trabalhar a questão da gratidão, né? Saber com o autoconhecimento, como você está falando, inclusive com a terapia, a gente aprende a separar o comportamento dos nossos pais, né? Que fizeram aquilo que também foi aprendido, aquilo que lhes foi ensinado, eles apenas reproduziram, né? Com o intuito, mas a gente aprende a separar esse comportamento e separar a essência do amor dos nossos pais, né? Que não tem preço, né? Exatamente. E pelos quais a gente Amanda, tem que ter. Amanda, amiga minha, entrou aí. Boa tarde, Amanda. Bom ter você aqui. Boa tarde, Amanda, seja bem-vinda. É muito importante esse olhar que der. Muitas vezes eu falo muito para os meus clientes. Revolta, né? Mas eu sou revoltada porque meu pai, minha mãe não me criou, sou revoltada por isso e aquilo. Seguinte, mais importante você tem aí que é uma vida. É olhar para essa vida e ver qual é a parte que me cabe agora cuidar. Né? O meu eu adulto, que a minha criança já passou por tudo que tinha que passar lá atrás. Agora eu adulto, que cabe a mim adulta fazer agora por mim mesma, com tudo que meus pais me deram. Separando, não cabe a nós comportamento de ninguém, principalmente dos pais da gente. Mas é buscar deles a força masculina do pai, a força feminina da mãe, essa essência deles. Isso aí que a gente precisa carregar com a gente e levar isso adiante. Porque nós estamos aqui para quê? Para seguir, para evoluir. A gente carrega, traz informações, né? Dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Aí a gente aprende, a gente evolui para quê? Para poder transcender, para levar isso adiante, para que as próximas gerações sejam melhores. Exatamente. Se existe um ciclo que não era bom, que não era saudável, a quebra desse ciclo é comigo, é com você, é com cada um de nós, né? Isso quando nós assumimos a responsabilidade da vida da gente. E isso tudo é quando a gente vai para eu sempre falo, para uma postura adulta. Na postura adulta, a gente tem força. Na postura adulta, a gente vai para a ação. Na postura criança, você vitimiza. Você cobra, você culpa, você pune. Você reclama. E olha o tempo que a gente perde fazendo isso. Reclamando, cobrando, culpando. E não faz nada.
só faz o quê? Criar uma energia negativa que paralisa, atraindo o quê? Mais daquilo para a vida da gente. Porque tudo que a gente foca, cresce, expande. Então, se eu não quero sofrimento para a minha vida, eu tenho que o quê? Focar na solução. Aí eu olho para o meu passado, eu aprendo, e hoje eu, adulta, vou criar estratégias, vou buscar mudar os meus recursos. Se eu não tive referenciais saudáveis no meu passado, eu vou buscar fora. Eu vou criar. Mas lamentar, reclamar não vai nos levar a lugar nenhum. Exatamente. Então, se hoje, aproveitando o seu gancho, se hoje, né, alguém aí está pensando assim, poxa, minha vida não é boa, minha vida não é legal, eu queria que fosse diferente. Então, como é que você quer que sua vida seja? É isso que você tem que ter claro na vida e não ficar reclamando que a vida não é boa, porque só acontece isso. É como a Rei está falando. Você só vai atrair, vai ter uma área do seu cérebro que vai lhe mostrar exatamente isso que você vai estar falando, né? Então, a partir de hoje, você tem que, É o se modelo essa vida mental, não é né? exatamente, se essa é a vida que você não quer, qual é a vida que você quer? É nessa vida que você tem que focar. E foi isso que É o aconteceu modelo com a Ruth. mental. Exatamente. É modelo. Você vai validar, é o seguinte, você vai validar na sua realidade as informações que você carrega dentro de si. Então, se eu carrego informações dentro de mim de que eu não posso, de que eu sou a coitadinha, de que eu sou vítima, o que é que eu vou validar? Vou validar doença. Para quê? Para poder continuar como vítima, para querer ter a atenção dos outros. Vou validar problemas. Vou criar problemas em vez de criar solução. Então, a partir do momento que eu mudo meu modelo mental, crio um modelo saudável dentro de mim, lógico, como eu falei, levando para a autorresponsabilidade, eu vou focar em solução. E inclusive, quando a gente faz isso, a gente consegue dar risada dos problemas. Eu não sei se já aconteceu isso com você. De você olhar para Sim, alguns problemas lá atrás e falar assim, caraca, e eu que eu achava que isso era tão, né? Era tão complicado, tão difícil. Você olha hoje assim e fala, pô, tão fácil, mas a cabeça, no momento do problema, às vezes está tão, né? Tão poluída de coisas negativas que só enxerga problema, problema, problema. exato. Quanto mais você foca, como você está falando, no problema, você expande ele. Ele toma uma proporção que se de repente você se afastar um pouco e olhar a situação, você vai ver que ele não é tão grande assim. E aí pode passar a enxergar as soluções. Sim. Edmilson colocou, é importante ressignificar o valor da vida, saber lidar com as experiências. É verdade. Edmilson, a gente aprende a dar valor a tudo que acontece na vida da gente quando a gente aprende a ressignificar. Inclusive os momentos desafiadores, porque você olha para eles e fala, foi ali que eu cresci. Se não fosse aquilo ali, eu não teria aprendido. Se não fosse aquilo ali, eu não estaria aqui. E aí você vai adiante. Exatamente. Você consegue continuar seguindo. A gente deve fazer das experiências degraus, né? A gente, cada experiência, a gente vai subindo um degrau. Daiane falou assim, até hoje eu complico as coisas e depois eu mesma resolvo deixar para lá. Aí você tá botando para debaixo do tapete, né, Daiane? É assim, Daiane. Bota debaixo do tapete e quando esse Muitas tapete vezes tem que resolver ter voar. cuidado se você não está fugindo, né, dos problemas. Exatamente. Quando a gente bota debaixo do tapete, é exatamente isso. A gente foge. Não, não quer enxergar isso, mas ele está ali.
Então, Daiane, Fugir não é a solução. Ela falou que não. Às vezes também, assim, você com a cabeça muito cheia, se você não está conseguindo resolver, não adianta também forçar, né? Você para um pouco, o importante é você ter consciência. Por exemplo, eu falo muito assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu sinto medo, eu vou fugir do medo. Não pode, não tem como fugir do medo. Você olha para o medo e fala, eu estou com medo. Só o fato de você já assumir isso, eu estou com medo, isso já te ajuda, já te fortalece. Agora você fala, eu estou com medo, mas eu não vou por esse caminho, eu vou por esse outro aqui. Ela colocou em vez de entendi, chegar ao Daiane. fim. É. Entendi. Então, ela é assim, Daiane. Ela disse, pelo que eu entendi, veja se é isso, Daiane. Ela faz, primeiro ela complica, depois ela vê que não é tão complicado assim, vai lá e resolve. Isso, Daiane, Vai vai com com medo medo mesmo. mesmo. Sim, bom. É isso Depois mesmo. você vê, aí depois você olha e vê que o medo não é tão grande, né? Quantas coisas que a gente já não enfrentou na vida achando que era grande, depois você fala assim, poxa, eu não era tanto, não era como eu imaginava, por causa do medo. Exato. Cria uma dimensão que não é real, né? Sim. O importante é não permitir que o medo paralise. Mecanismo de defesa, sim. É. Estratégia, né? Na verdade, uma hora o lixo explodiu. Aí, quando a Preta traz essa informação, uma hora o lixo explodiu, é porque, na verdade, não foi resolvido o problema. Foi mais ou menos o que a Joselita falou aí. Foi colocando para debaixo do tapete, foi empurrando, e uma hora vem. É o que acontece com a doença. Quando a doença sinalizou no meu corpo durante muito tempo. Só que eu não olhava. Eu passei por cima. Eu fui jogando por debaixo do tapete e fui cuidando de outras coisas. Até que explodiu. Poderia ser pior? Sim. Poderia se agravar ainda mais? Sim, se eu não parasse para olhar para mim. Se eu não buscasse o autoconhecimento para entender as dinâmicas ocultas que estavam por trás da doença, que me impactou, o que é que me fez chegar até ali? Porque nada vem à toa na vida da gente. A doença vem para nos ensinar. Uma coisa que eu aprendi. A doença vem para nos ensinar o tempo todo. Na verdade, a doença vem para nos livrar da morte ou da loucura. Então, a doença. Os problemas são nossos amigos. Quando a gente aprende a olhar para tudo com um aprendizado. Eu passei pela doença, eu passei por um problema, superei e hoje eu sou a pessoa que eu sou hoje. E ela não falou, gente, mas quando você recebeu o diagnóstico, Marlene, quando a gente conversava, eu lembro que você falou que a pessoa dizia assim, que era um diagnóstico fechado, que não ia ter cura, que você não ia melhorar. A doença recebeu o diagnóstico. Não tem cura, é degenerativa. Você vai tomar remédio para o resto da vida. A E, doença, e, com, graças a e, com, Deus. e com Isso. degeneração, com perda de função de tudo, né? E aí o que eu fiz? Eu fui para a internet pesquisar a doença. Pior ainda. E aí, quando eu fui pesquisar, minha amiga, eu Piorou fiquei mais. traumatizada. Eu fiquei traumatizada, eu falei, meu Deus, é isso a pessoa que eu vou me tornar? Foi aí que me levou à reflexão que se eu continuasse naquele caminho ali, ela realmente poderia evoluir para... Talvez eu não estaria nem aqui agora conversando. Se eu não parasse para olhar para mim, a questionar, porque a primeira coisa que eu fiz,
Foi para questionar o que é que aquela doença queria me ensinar, o que é que ela queria me mostrar, o que é que eu teria, o que é que eu tinha a aprender com ela. Eu sei dos meus limites, como eu falei, a doença está controlada, sei dos meus limites, tenho consciência do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer hoje. E aí eu sigo para a vida. Só que eu com equilíbrio emocional que eu não tinha antes da doença. Com a maturidade emocional que eu não tinha antes. Hoje eu consigo dizer não para os outros tranquilamente. Porque eu fui para o meu lugar, eu busquei o meu lugar. Eu estou hoje no meu centro. Então hoje eu me posiciono. Hoje eu não tenho mais necessidade de querer controlar tudo e a todos. Hoje eu não tenho mais a necessidade de querer aquela super mulher. Eu sou mulher, uma mulher que erra, que acerta, mas que está evoluindo, Se aceitando. se aceitando. Mais importante, Joselita, porque na verdade quando a gente quer resolver a vida dos outros é porque na verdade a gente não se aceita. A gente quer resolver a vida dos outros para ser aceito pelos outros. A gente diz não para si, sim para o outro, para ser aceito pelos outros. E aí a gente está rejeitando a si mesmo, né? Então é preciso se aceitar. Então, diante disso que você falou, né? É importante a gente falar a você que, por exemplo, está passando por algum processo, seja de doença física, emocional, né? Partindo desse princípio de você realmente voltar um pouco para você, né? A que ponto você se aceita ou você somente quer que os outros lhe aceitem, né? Até que ponto você está se amando? Porque eu costumo dizer, Marlene, que a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem, né? Como é que a gente Perfeito. pode dar para o outro algo que eu não tenho? Então, eu sou uma pasta, né? E é importante frisar aqui que quando a gente fala, que a pessoa não deve abrir mão dos cuidados médicos. Tem que procurar o médico, observar o corpo sempre. Como eu falei, o corpo sinaliza o tempo todo. A gente precisa estar atento aos sinais que o corpo emana. Precisa procura médico, faz exames, mas busque a saúde mental. Busque o equilíbrio mental, porque é isso que vai te dar força para sustentar qualquer coisa na sua vida. Não só a doença, mas qualquer desafio na sua vida. O que vai te sustentar é a maturidade emocional. Esse olhar para dentro. Então, não deixe de fazer terapia, de buscar o autoconhecimento, de buscar ajuda. Sozinho, mais uma vez eu falo, não dá, vocês não conseguem. Você consegue apaliar por um tempo. Eu li muitos livros de autoajuda na minha vida. Me ajudou por a terapia. A terapia vai nas camadas mais profundas. A terapia, ela vai na raiz do problema. Trabalha superficial. A terapia, ela não cura da doença. Ela cura do indivíduo, da pessoa, é do ser humano. Quando você vai no médico, o médico foca na doença. Só tem as doenças ali. Não entende que por trás daquela doença existe um ser humano, existe uma história de vida, existe uma carga É, emocional. E quando você vai para a Edmilson falou terapia, até você isso. cuida de tudo isso. Quando você vai Ele para a falou terapia, isso você já. consegue identificar a causa da doença física, emocional, e aí você ressignifica, porque a doença, na verdade, ela só faz sentido na vida da gente enquanto ela precisar fazer sentido. Quando você resolve o conflito, a doença perde a função. Então não tem mais necessidade dela estar ali, você se liberta. O que você não resolveu na mente, né? O corpo vai querer resolver. Vai. O corpo mostra, né? As emoções estão no nosso corpo, né? Nós somos seres emocionais, as emoções reverberam no corpo da gente o tempo todo.
E a terapia consegue, inclusive, fazer a leitura corporal, né? Os traços de caráter, identificar os traços de caráter da pessoa. Isso. É, Daiane colocou aqui, deixa eu ver, que depois que ela aprendeu, né, a trabalhar a mente dela, ela tá mandando as doenças irem embora. Muito bem, Daiane. E Verúzia falou Mas é isso, assim, porque a doença perde a função. exatamente. Verúzia, ela falou assim, por mais... Veja se é isso que eu entendi, Verúzia. Qualquer coisa você dá outro feedback. Ela disse assim, por mais que ela tenha medo, né? Que ela falou que o medo dela já está extrapolando os outros, mas ela tenta enfrentar o medo por alguém que também tem medo, para mostrar para essa pessoa que ela pode enfrentar o medo dela. Só que você quer mostrar para alguém, veja se é isso, Veruja, você quer mostrar para alguém que pode enfrentar o medo, né? Você quer se mostrar forte para outra pessoa, mas no fundo você está paralisada por esse medo. Você não consegue evoluir. Você falou ali há 37 anos que você é paralisada por esse medo. Então, qual a sua necessidade que você tem de agradar? Mesmo até com o seu maior medo, você tenta agradar as pessoas. Essa necessidade de agradar. Na verdade, é um mecanismo de defesa que ela usa, né? Para esconder, para ocultar um medo que talvez ela não tenha nem consciência. Marli, Raíssa, minha filha, tá aqui, minha irmã Marli também. Obrigada! Ah, seja Beijo para bem-vinda. vocês. Então, Vero já falou que é isso mesmo, que ela tenta agradar, mas como Marli está falando, esse mecanismo de defesa, até onde você vai permitir que ele lhe paralise, né? Ou seja, você só consegue andar por outras pessoas, mas por você, que é a principal protagonista da sua história, você não anda. E, mais uma vez, fica a pergunta: qual o ganho secundário para se manter nessa postura de forma inconsciente que você está tendo? Né? Muitas vezes de Exato. querer ter a atenção dos outros. É a pergunta que você fez. Para quê? Qual a necessidade, né? O que é que eu quero ocultar com isso? É as perguntas que você tem que Pesa, começar a né? se fazer, Roseli, isso Veru. pesa tanto com o tempo. Isso vai pesando tanto na vida da gente, que aí é o que chega ao ponto de adoecer. Porque muitas vezes a gente carrega na vida da gente uma carga que não é nossa. E carregar o que não é nosso adoece. Carregar o que não é nosso paralisa. Paralisa de ir para a vida. Paralisa, inclusive, de você prosperar na vida. Porque a energia que você poderia estar focando para produzir, você está ali resolvendo a vida dos outros. Isso mesmo. Edmilson colocou o medo de abrir mão, talvez paralisa. É isso, Edmilson? Ou seja, se está se referindo a ela, o medo de abrir mão talvez faça ela paralisar. Veja se é isso que eu entendi. Pode ser. Abrir mão. Então, qual é a necessidade? A pergunta que você tem que se fazer. Qual a necessidade que eu tenho, que eu preciso estar nessa condição? Aí entra aquela questão da aceitação, né? Necessidade de ser Exatamente. aceita. Então, o primeiro passo, Verusa, é qual o seu grau de aceitação consigo mesma? Como você se aceita? Né? E aí, qualquer coisa, estamos aqui. Com certeza. Nós passamos por várias situações da vida da gente, eu já passei. A Joselita aqui também, né? Joselita também carrega uma história de vida aí bacana. Nós já erramos muito, nós
Nós já vivenciamos vários equívocos na vida da gente, e esses equívocos nos trouxeram até aqui. Mas é importante a gente olhar para esses equívocos e falar não. Basta, é dar um basta e falar, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais um relacionamento doentio. Eu não quero mais depender do outro emocionalmente. Eu não quero mais adoecer. Eu não quero mais escassez. Eu quero uma vida melhor, mas aí é você falar, eu mereço. Eu mereço uma vida melhor, eu mereço saúde. Eu mereço me sentir livre para dizer não para o outro, para me posicionar. E aí, mais uma vez, eu falo, cabe o quê? Assumir responsabilidade. Porque também, Joselita, quando você fala isso, você sabe que você vai desagradar muita gente. Uhum. Quando você se posiciona, muitas pessoas se afastam. Sandra, beijo, minha cunhada. Muitas pessoas vão se afastar de você, mas aí é que entra, tá, tudo bem, eu não tenho mais necessidade de ser acolhida, porque eu já me acolhi. Então, as pessoas que vão se afastar de mim, que não querem estar comigo, problema delas. É eu estar bem, independente do outro. Isso, Exatamente, é olha, isso que é libertador, Edmilson gente. falou. Exatamente, é isso que o Edmilson falou, né? A questão de trabalhar as carências afetivas, né? A carência de atenção. Então, quando você. Isso que a gente está falando, às vezes as pessoas vêm assim, é fácil as duas falarem isso. Não é fácil, a gente sabe que não é um processo fácil, mas é um processo que é possível, que é tanto que Marlene está aqui, eu estou aqui, nós somos frutos desse processo. E nós Então, nos tornamos terapeutas por conta desse processo. Por conta do aprendizado, desse aprendizado que nós passamos, né? exato. Então, não significa que é fácil, né? Que vai demandar esforço, mas aí você escolhe. Esforço, você está fazendo da mesma forma, se mantendo nessa situação. E para não Então, ter, é e para meio não ter resultado. exato. Então, o esforço vai, sempre vai existir o esforço. A pergunta é, qual esforço que você vai estar escolhendo? O esforço de permanecer nessa situação que já não lhe cabe mais, que você reclama tanto, ou o esforço de sair dessa situação e sim ter ganhos verdadeiros e não ganhos secundários. E ter seu amor próprio, né? Que delícia você se amar, você se aceitar, independente do outro, respeitando o outro, né? Porque tem uma coisa também, Joselita, dessa necessidade de querer mudar o outro. Sim, A gente não tem por que querer mudar, até porque a gente não muda ninguém. A gente muda a gente. E a nossa mudança é que vai reverberar lá fora. Muita exato. gente passa uma É, vida aí querendo salvar o outro, mudar o outro. é, tá, tem uma pergunta aqui, Marlene, bem interessante, e daqui a pouco eu acho que o Instagram derruba a gente, que a gente, ó, eu não vou citar o Nossa, nome passou dela, que ela me rápido. mandou, né, no privado, então ela falou assim, ó, eu quero parar de pensar no relacionamento que acabou comigo, e eu não paro de pensar na pessoa, né, que largou ela. Então, você quer falar, quer responder essa pergunta? A primeira pergunta Como é é que, qual a como é que você pode necessidade? ajudar ela? Qual a necessidade que você tem de se manter num relacionamento que não te faz bem? Não, ela já saiu do Ela relacionamento. Eu, saiu. pelo que eu entendi, a pessoa saiu do relacionamento. Só que ela não consegue mais. É Sueli? é, Pronto, é. Eu não Eu estou não tô. conseguindo. Tá conseguindo ler? Então, ela. Não, eu não entendi. Porque você leu a outra parte lá. Ela saiu, É. ela terminou o relacionamento e ela ainda está presa, é isso? Isso mesmo.
O relacionamento não deu certo, mas ela ainda insiste? Ou ela quer continuar? Não, ela saiu do relacionamento, certo? Mas um relacionamento que, segundo ela, acabava com ela, mas ela não consegue parar de pensar. Se Então, mas bobear, por pelo que eu isso, entendi, se a pessoa der uma chance, ela aceita, né? Isso, Sueli. o Joselito, então foi por isso que eu fiz aquela pergunta. Ela já saiu do relacionamento, um relacionamento que não faz bem. Então, qual Isso, a necessidade que eu tenho de ainda me manter presa a essa situação? Aí entra o que eu isso. falei, dependência emocional. Tipo, eu não consigo seguir sem o outro, mesmo sendo um relacionamento doentio. Aí entra o que? A carência. Existe uma carência afetiva por trás disso. E essa carência, mais uma vez, eu volto a falar, pode ser lá da infância. Que se ela não resolver, ela vai sair desse relacionamento e vai se relacionar com outra com uma pessoa com o mesmo perfil. Porque a gente não deve buscar curar nossas carências nos outros. Quem tem que curar, quem tem que cuidar dessas carências, quem tem que preencher essas carências somos nós. Quando a gente se preenche de amor próprio, Sueli, quando a gente aprende a se amar, mais uma vez eu falo, a gente consegue identificar o que não faz bem para a gente e a gente dá um basta. Entendendo que cada um vai seguir seu caminho. E você respeita a vontade do outro, o destino do outro. Né? Eu já passei por relacionamentos doentios que hoje eu olho e falo assim, poxa, por que eu demorei tanto tempo para me sair, para resolver a situação? Hoje eu entendo que não tinha nada a ver com a pessoa, tinha a ver comigo mesmo. O que eu faço, a Sueli está perguntando o que eu faço, é entender qual que é a dinâmica, Sueli, a dinâmica que está por trás de você estar se relacionando, de você não conseguir se ver longe do outro, mesmo sabendo que esse outro não é bacana para você. Exatamente. E aí, de forma imediata, Sueli, o que você pode fazer é começar a se aceitar da forma que você é, né? Que muitas das vezes nesses relacionamentos a gente tende a se culpar. O que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz de errado sempre a gente. Então, pare um pouco, certo? Comece a se aceitar, ver a sua história de vida. Comece a ter autocuidado com você, olhe para você, comece a se cuidar, saia dessa paralisação que você está, vai fazer uma atividade física. Ah, eu não posso entrar numa academia por questões financeiras. Vá caminhar, faça uma caminhada diária, entendeu? Faça o seu Autocuidado, né? autocuidado. Exatamente, faça o seu autocuidado. Comece a saia, veja outras pessoas, entendeu? Chore o tempo. Acho que já chorou, né? Chorou de... Chore o tempo Já que chorou for. demais, Sueli. Chorou Exatamente, demais. Ela chore, cuida de certo? você. Parou de cuidar dos pais, então saia, tá? Não é, eu sei que não é fácil, eu já passei por isso, acho que Marlene também já passou. Qual mulher não passou por essa situação, né? Então, mas de imediato, veja, olhe para você, olhe tudo, agradeça esse relacionamento, qual foi o aprendizado que ele lhe trouxe, entendeu? Qual foi o aprendizado? O que é que você precisa aprender com esse relacionamento? E comece agora a olhar para você. Não, hoje eu vou vestir uma roupa. Mesmo quando é para ficar em casa, coloque um batom, coloque uma música. Comece realmente a fazer um autocuidado. Faça uma caminhada, certo? Beba água, se hidrate e apenas comece, saia dessa paralisação que você está. Veja, se não consegue, peça ajuda, certo? Deixa eu ver aqui o que estão colocando. Geralmente o outro. O outro despersonalizado. Aí vem a crise existencial. É exatamente, porque o outro, quando ele sai de um relacionamento, muitas das vezes, principalmente quem sai quer botar toda a carga da culpa em quem fica, né? Ele quer jogar toda a culpa, tudo isso em quem fica. E quem fica absorve isso aí, né? Toma para si essa culpa.
Então, Sueli, não existe culpado, certo? Ciclos acabam. E aí a gente precisa aprender a encerrar ciclos, né? E com aprendizados, porque como Marlene falou, se a gente não aprender a encerrar esses ciclos, Vai viram repetir. outros da mesma forma. A gente vai repetir a lição, né? Como ela falou da escola, a gente vai repetir de ano. Então, comece a fazer uma reflexão, né? Faça uma oração, se você tiver uma religião, entre em contato com você mesma, peça sabedoria e comece a verificar em você, certo? O que é que você aprendeu? Autoaceitação, Sueli. Autoaceitação. Ex- Exatamente. O E mundo, pense, o mundo só vai aceitar a gente se aceitar. O mundo só exato, vai nos amar se a gente amar, se amar primeiro. O mundo só vai nos acolher se a gente se acolher primeiro. Então, se ame, se aceite, se respeite, se valorize. exatamente. Era isso que eu ia dizer. Não existe que eu perdi o outro, você também é uma perda valiosa, certo? Ele lhe perdeu. Então, pense nisso para você, que você também é uma perda valiosa. Então, comece a enxergar você, a preciosidade que você é. Veja o quanto você tem ainda. Então, resgate sua vida, se aceite, volte a se amar. Tenha esses autocuidados diários, entendeu? Cada dia sorria mais, e o sorriso ele cria endorfinas, deixa a gente mais feliz, sorria mais. Então, faça esse autocuidado e se não der conta, que sozinha você não vai conseguir, peça ajuda, certo? Não Você existe, peça ajuda. só não desista, né? É, Não não. desista de você, Sueli. Você, com Desistir não, certeza, Sueli, você é uma mulher incrível. Uma mulher linda e incrível. Só precisa enxergar isso em você. exatamente. Só precisa você enxergar. E a partir do momento que você enxergar, você vai ver que as pessoas vão começar a enxergar, porque você vai brilhar, você vai voltar a brilhar. Você apenas perdeu o seu brilho. Você se perdeu pelo caminho, mas agora você vai se achar, certo? Tem mais perguntas. Eu acho que nós, daqui a pouco a gente já tem 1 hora e 8 minutos. Daqui a pouco o Instagram Tem, derruba acho que a é uma gente. hora e 8 minutos. Então daqui a pouco eles tem alguma coisa, Marlene, que você gostaria de deixar de ensinamento. E antes que o Instagram derrube a gente, vão lá, sigam a Marlene, vejam o Eu conteúdo de qualidade que agradecer, ela né? tem. O conteúdo de qualidade que ela tem. Sigam lá, certo? Vejam. E aí, qualquer coisa, ela está à disposição lá. Vai no direct dela, tira dúvida com ela, porque o que ela tem de ensinamento, de conteúdo é imensurável. Então, abusem de Marlene. Sim, Eu quero antes que ele agradecer, me aproveitar, interrompa. agradecer a oportunidade. Adorei esse bate-papo, amei. Quando quiser, me convide, que eu estarei aqui de novo, tá? Vamos gostar que o pessoal gostou muito. Que bacana. É meu Instagram, Marleide Santos, ponto oficial, me siga lá, tá? Lá tem meus contatos. Qualquer coisa, entre em contato comigo, me chame no direct para conversarmos, para tirar dúvidas, se precisar de ajuda também. E falar para vocês que a vida é linda, que a vida é maravilhosa, que vocês tomem a vida. Tome essa vida que vocês receberam dos pais de vocês. Tome essa vida que Deus te deu. E aproveita, faça valer cada momento da sua vida. Agradeça e aprenda com tudo que aconteça na sua vida, seja problemas de saúde, desafios, tudo vem para nos ensinar. Mas não percam tempo reclamando, porque não vai resolver. O que vai resolver é você assumir uma postura adulta diante da vida, autorresponsabilidade, buscar autoconhecimento, se posicionar, se amar, se acolher, aprender a dizer sim para você, dizer não para o outro, seguir em frente, é evoluir, gente. Nós estamos aqui para evoluir. Se não for de um jeito, vai ser de outro. Nem que tenha que adoecer, mas uma hora a gente vai ter que evoluir, porque De um jeito ou de outro. não tem para onde correr, não.
Mas a gente pode facilitar. A gente pode facilitar isso, não é? Facilitar o fluxo, a vida segue o fluxo. Vamos surfar nesse fluxo da vida e vamos ser felizes com o que a gente tem. A gente tem muita coisa aqui para agradecer. Se a gente olhar para a vida da gente, a gente tem mais a agradecer. E quando a gente agradece, o universo dá mais para a gente. O universo retribui. E esse olhar, essa mensagem que eu quero deixar para vocês. A doença me ensinou muito, mas vocês não precisam passar por isso. Vocês precisam adoecer. Basta agora parar e olhar para vocês e fazer a mudança que se requer na vida de vocês. Tá? Um beijo grande. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, Marlene, imensamente pela sua colaboração. E não se preocupe que eu chamo, quem chama sou eu. Gratidão, gratidão a todos que participaram com a gente, né? Que Edmilson aqui também está agradecendo, que gostou muito. Então, todo mundo que estava aqui nesse bate-papo, a gente agradece muito, gratidão. E tenhamos uma semana, um resto de semana abençoado, né? Que Deus nos dê muita sabedoria em conduzir todos esses processos, em todos aqueles que estão passando por algumas dores, né? Que tiveram a coragem de mostrar as suas dores para a gente. Então, assim, qualquer dúvida que precisar, gente, eu estou à disposição. A Marlene também está à disposição. Vá lá no direct dela. Ela vai estar orientando como é que vocês estão fazendo. Então, gratidão para todos. Uma boa semana. Que Deus nos abençoe. Que tudo seja leve na nossa vida. Beijo, viu? Beijo para Tchau, vocês. tchau.